Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Com o coração disposto a aprender e crescer no conhecimento das Escrituras, damos início ao estudo do capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. Que este momento de meditação nos aproxime ainda mais do Senhor, fortalecendo nossa fé e nossa obediência à sua vontade. Antes de começarmos, elevemos juntos uma oração ao nosso Deus, Senhor nosso Deus e Pai. Diante da Tua presença santa, nos colocamos com humildade e gratidão. Pedimos que, neste momento, o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento e plena concentração para recebermos o que vem do alto. Que não seja apenas através destas palavras humanas, mas que seja pela ação viva e poderosa do Teu Espírito Santo que venhamos compreender a Tua vontade, guardar os Teus ensinamentos em nosso coração e, acima de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Conduze-nos com graça e verdade, pois dependemos inteiramente do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Agora, convido você a acompanhar comigo a leitura do capítulo 38 do livro do profeta Jeremias. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selêmias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor. Esta cidade, infalivelmente, será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele, assim, enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então, deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço, por meio de cordas. E disse: Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim, e puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar, com certeza não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão.
e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas, se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora, que se atolaram os teus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos. Antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então, disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei. Não nolo encubras, e não te mataremos. E disserem também: Que te disse o rei? Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, para que não me fizesse tornar à casa de Jonatas, para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E o deixaram, porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. O capítulo 38 do livro do profeta Jeremias nos leva a um dos momentos mais intensos e reveladores do conflito entre a verdade profética e a dureza do coração humano. Jeremias, já conhecido por sua fidelidade inabalável ao Senhor e por suas mensagens impopulares, agora enfrenta uma ameaça direta à sua vida, motivada por homens que se sentem incomodados pela sua voz profética. Esses líderes, identificados pelo texto como Cefatias, Gedalias, Jucal e Passur, ouvem a proclamação de Jeremias e concluem que ele não pode continuar falando ao povo, pois sua mensagem enfraquece as mãos dos homens de guerra e do povo. O que Jeremias havia dito, que quem permanecesse na cidade morreria pela espada, pela fome e pela peste, mas que quem se rendesse aos caldeus teria sua vida poupada. Aos olhos humanos, isso soava como deslealdade nacional. Mas, espiritualmente, era a exata expressão da misericórdia de Deus, que oferecia livramento mesmo em meio ao juízo. Aqueles homens, porém, não tinham discernimento espiritual para compreender isso. Viam apenas a ameaça ao controle político e ao ânimo popular, e não a oferta divina de salvação em meio à destruição. Esse episódio revela o quanto a verdade pode ser ofensiva quando confronta interesses e vaidades humanas. O problema daqueles príncipes não era a mentira, era a verdade. Eles não temiam uma profecia falsa, mas a fidelidade de Jeremias ao Senhor. É sempre assim. Os que rejeitam a palavra de Deus acabam tratando os profetas como inimigos. Eles dizem ao rei Zedequias que Jeremias deve morrer e usam como justificativa o enfraquecimento do povo. Contudo, o verdadeiro enfraquecimento não está na palavra de Deus, mas na incredulidade e rebeldia contra ela. Zedequias, por sua vez, novamente demonstra sua fragilidade. Em vez de proteger Jeremias como autoridade máxima e conhecedor da origem divina de sua mensagem, ele se rende à pressão dos príncipes e responde: Eis que ele está na vossa mão, pois o rei nada pode contra vós. Essa frase é carregada de covardia e resignação. O rei abdica de sua responsabilidade espiritual, moral e política. Prefere agradar aos seus oficiais a fazer o que é justo diante de Deus. Zedequias não persegue ativamente Jeremias, mas sua omissão permite que a injustiça aconteça. Isso nos ensina que o pecado não está apenas em fazer o mal, mas também em deixar de fazer o bem quando se tem poder para agir. Jeremias é então lançado numa cisterna, não para aprisionamento comum, mas para morrer lentamente. O texto destaca que não havia água, apenas lama, e que ele afundou nela. Essa imagem é poderosa.
O profeta de Deus, fiel à sua missão, agora está submerso na escuridão e na lama, sozinho, esquecido, condenado à morte por aqueles que não quiseram ouvir a verdade. É um retrato doloroso, mas profundamente significativo da condição espiritual de Jerusalém. O profeta, símbolo da palavra de Deus, é atirado ao fundo de um poço, e com ele, a última chance de salvação para aquele povo. No entanto, a história não termina aí. A fidelidade de Jeremias continua sendo sustentada pelo Senhor, e mesmo em meio à cisterna, Deus move o coração de alguém improvável. Ebed-Meleque, um etíope, servo do palácio. Ele se levanta com coragem e intercede por Jeremias diante do rei. Esse contraste é impactante. Os líderes de Judá, homens de autoridade e tradição, rejeitam o profeta, mas um estrangeiro, servo da casa real, reconhece a injustiça e tem compaixão. Ebed-Meleque representa aqueles que, embora à margem do poder, possuem sensibilidade espiritual. Ele não apenas vê o sofrimento de Jeremias, mas age com compaixão e ousadia. Seu pedido ao rei é direto e honesto. Estes homens fizeram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias. E, surpreendentemente, Zedequias consente em sua petição. A fragilidade do rei novamente se evidencia. Ele cede a quem fala com mais firmeza. Ebed-Meleque, com sensibilidade e sabedoria, retira Jeremias da cisterna, usando panos velhos para não feri-lo ainda mais. Esse cuidado revela não apenas ação, mas amor. Deus, em sua providência, usou um servo estrangeiro para proteger e consolar seu profeta. Esse início de capítulo nos confronta com verdades profundas. A palavra de Deus incomoda os que vivem em desobediência. A liderança omissa é tão perigosa quanto a oposição ativa. E Deus, em sua soberania, usa quem Ele quer para cumprir seus propósitos. Jeremias, mesmo afundado na lama, permanece como um farol de fidelidade. E Ebed-Meleque, improvável defensor da verdade, se torna instrumento de salvação. A mensagem é clara. O Senhor jamais abandona os que permanecem fiéis a Ele, mesmo quando tudo ao redor parece trevas e abandono. A retirada de Jeremias da cisterna por intermédio de Ebed-Meleque representa não apenas um ato de compaixão humana, mas uma demonstração concreta da providência divina em meio ao caos. A cisterna, símbolo do desprezo do povo pela palavra de Deus, não foi o fim para o profeta fiel. Quando tudo parecia perdido, Deus levanta alguém sem posição de destaque religioso ou político, mas com temor e senso de justiça. Ebed-Meleque, um etíope, estrangeiro e servo, age onde os príncipes falharam e onde o rei hesitou. Seu exemplo nos mostra que, diante de Deus, não importa a origem ou o status social. O que conta é um coração sensível à verdade e disposto a agir com coragem. O cuidado demonstrado na forma como Jeremias é retirado, com cordas e até panos para não feri-lo, revela mais do que compaixão. Revela reverência pelo homem de Deus e pela mensagem que ele carrega. É uma cena de contraste. Enquanto os líderes judeus afundaram o profeta na lama, um servo estrangeiro o ergue com dignidade. Esse contraste ecoa ao longo da Escritura, onde, por diversas vezes, aqueles que não faziam parte do povo da aliança demonstram maior fé, temor e obediência do que os próprios filhos de Israel. Ebed-Meleque age em alinhamento com o coração de Deus, mesmo sem ser parte da elite espiritual de Judá. Depois de retirado da cisterna, Jeremias não é libertado, mas permanece no pátio da guarda. Ainda assim, esse local torna-se, mais uma vez, espaço de segurança para ele. O profeta está limitado fisicamente, mas espiritualmente está plenamente livre para ouvir e falar conforme o Senhor o comanda. A fidelidade de Jeremias continua inabalável. Ele não clama por justiça própria, não se queixa, não exige libertação. Ele permanece onde Deus o colocou, disposto a continuar proclamando a verdade, mesmo sabendo que ela será rejeitada. É nesse contexto que Zedequias mais uma vez procura Jeremias em segredo. Essa procura clandestina revela mais uma vez a instabilidade e o medo que dominam o coração do rei. Ele quer ouvir o que o profeta tem a dizer, mas teme fazê-lo publicamente. Teme os príncipes, teme o povo, teme a Babilônia, mas não teme ao Senhor.
Zedequias busca conselhos celestiais, mas permanece com os pés presos aos conselhos humanos. Sua espiritualidade é superficial e seu compromisso com Deus é constantemente sufocado pela insegurança e pela covardia. Quando se encontra com Jeremias, o rei exige que ele diga toda a verdade. O profeta, por sua vez, responde com honestidade e lucidez. Se eu te declarar, não me matarás, e se eu te aconselhar, não me ouvirás? Essas palavras expõem a realidade espiritual do rei. Ele não apenas tem rejeitado a voz de Deus, mas também tem se tornado surdo às orientações do céu. Jeremias não fala com ironia, mas com realismo. Ele já viu o rei recuar tantas vezes diante da verdade que agora questiona sua disposição genuína em ouvir e obedecer. Zedequias, então, promete em segredo que não matará Jeremias, nem o entregará aos que querem sua morte. Ainda que esse juramento pareça digno, ele está novamente envolto em covardia. O rei não protege Jeremias publicamente, nem se posiciona claramente diante da nação. Suas palavras são ditas em particular. Sua promessa é feita às escondidas, e sua fé continua sendo uma fé de bastidores. Esse tipo de religiosidade, marcada por medo e conveniência, jamais sustenta uma liderança sólida, nem conduz o povo à obediência verdadeira. Ainda assim, Jeremias não se cala. Ele não se deixa seduzir pelo ambiente secreto, nem se intimida pela postura vacilante do rei. Mais uma vez, ele proclama a palavra do Senhor com clareza e firmeza. Se Zedequias se render voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, sua vida será poupada, Jerusalém não será queimada e ele viverá com sua família. Mas se recusar a ouvir, a cidade será entregue nas mãos dos caldeus e será consumida pelo fogo. A mensagem é direta, urgente e sem rodeios. É uma escolha entre a vida e a morte, entre obediência e destruição. Essa segunda parte do capítulo expõe o contraste entre a firmeza profética e a fraqueza governamental. Jeremias, mesmo perseguido, caluniado e aprisionado, permanece inabalável. Sua voz continua proclamando o juízo e a misericórdia de Deus com a mesma integridade. Zedequias, por outro lado, continua oscilando entre ouvir e resistir, entre temer a Deus e temer os homens. É um rei dividido, que escuta a palavra, mas não a abraça, que respeita o profeta, mas não o honra, que procura respostas, mas não quer se submeter à direção divina. O texto nos convida a refletir. Que tipo de ouvintes temos sido? Aqueles que, como Zedequias, buscam a palavra em segredo, mas resistem à obediência? Ou temos sido como Ebed-Meleque, prontos a agir em favor da justiça e da verdade, mesmo sem títulos ou status? E ainda mais, temos ousado ser como Jeremias, permanecendo fiéis mesmo quando a verdade nos custa a liberdade e nos lança na cisterna? Que o Espírito Santo nos conceda graça para responder com fidelidade ao chamado do Senhor. A resposta de Jeremias à indagação do rei Zedequias marca um dos momentos mais cruciais deste capítulo. O profeta, mesmo ciente da instabilidade e do temor humano que governam o coração do rei, não modifica nem suaviza a mensagem divina. Ele apresenta, com clareza e autoridade, as duas opções colocadas diante de Zedequias: submeter-se aos príncipes da Babilônia e preservar a vida, ou recusar-se a obedecer e testemunhar a destruição total da cidade e a humilhação pessoal. Não há espaço para ambiguidades. A palavra do Senhor é firme, direta e absolutamente justa. Zedequias, porém, demonstra o motivo pelo qual é incapaz de obedecer: o medo. Ele confessa temer ser entregue aos judeus, que já haviam desertado para o lado dos babilônios, pois receia ser maltratado por eles. Essa revelação é extremamente significativa. O problema de Zedequias não é falta de conhecimento da vontade de Deus, mas a ausência de confiança em Deus. O seu coração está aprisionado pelas possíveis consequências humanas e não encontra descanso na promessa divina. Esse tipo de medo paralisa, impede decisões corretas, sufoca a fé e conduz à ruína. Jeremias, percebendo a hesitação do rei, assegura-lhe que sua vida será poupada caso obedeça ao Senhor. A insistência do profeta não é apenas uma repetição, mas uma expressão de misericórdia. Mesmo diante da fraqueza do rei, Jeremias ainda o exorta com esperança.
Ouve, pois, a voz do Senhor, segundo o que eu te falo. Assim te irá bem, e viverá a tua alma. É como se o coração do profeta ainda buscasse, até o último momento, evitar a catástrofe. A obediência não apenas preservaria a vida do rei, mas impediria a devastação de Jerusalém. É uma oferta de livramento condicionada à submissão. Contudo, Jeremias também declara claramente o que acontecerá caso Zedequias rejeite essa orientação. O profeta diz que viu, em visão, todas as mulheres do palácio de Zedequias sendo levadas aos príncipes da Babilônia, zombando do rei. Teus amigos te incitaram e prevaleceram contra ti. Agora que os teus pés se atolaram no lodo, voltaram atrás. A imagem é forte e profundamente simbólica. O rei, que confiou nos conselhos dos seus príncipes e não na palavra de Deus, verá esses mesmos aliados se voltarem contra ele. A expressão "teus pés se atolaram no lodo" remete diretamente ao destino espiritual de quem rejeita a direção divina: estagnação, humilhação e ruína. Além disso, Jeremias descreve o desfecho da recusa. Todas as mulheres do palácio serão entregues, os filhos do rei morrerão, e ele próprio não escapará das mãos do rei da Babilônia. A cidade será incendiada. Esta é a consequência da resistência. A tragédia não virá por causa do poder dos babilônios, mas por causa da dureza do coração do rei e do povo. A palavra de Deus não falha, e o juízo que se abate sobre Judá não é injusto, mas anunciado repetidamente, com clareza, paciência e insistência misericordiosa. O rei, no entanto, ao invés de responder à exortação, tenta controlar a situação. Ele ordena que Jeremias não conte a ninguém o teor da conversa e instrui o profeta a esconder a verdade dos príncipes caso estes o questionem. Zedequias, mais uma vez, demonstra que sua maior preocupação não é agradar a Deus, mas manter sua imagem e preservar sua posição. Ele quer ouvir a verdade, mas não quer que os outros saibam que a ouviu. Quer consultar o profeta, mas em segredo, sem compromisso público. Essa duplicidade espiritual é um sinal claro da ausência de arrependimento verdadeiro. Jeremias, então, age conforme a orientação do rei. Quando os príncipes vêm interrogá-lo, ele responde de maneira prudente, mencionando o pedido anterior feito ao rei para não voltar à casa de Jonatas, onde certamente morreria. Essa resposta não é uma mentira, mas uma omissão estratégica autorizada pela própria autoridade do rei. Ainda assim, vemos que o profeta, embora esteja sendo obediente às ordens do rei, permanece firme e reservado quanto à palavra profética. Ele não se promove, não tenta usar o momento em benefício próprio e aguarda silenciosamente o cumprimento daquilo que o Senhor determinou. Essa parte do capítulo expõe o abismo entre quem teme ao Senhor e quem teme aos homens. Jeremias permanece como um instrumento nas mãos de Deus, disposto a proclamar a verdade, mesmo sob risco de morte, mesmo incompreendido e perseguido. Zedequias, por outro lado, representa o homem dividido, instável, que conhece a verdade, mas não consegue se comprometer com ela. O medo o domina e sua indecisão o arrasta para a perdição. Somos convidados, mais uma vez, a refletir sobre nossa própria postura. Quando ouvimos a voz de Deus, temos obedecido com inteireza de coração? Ou temos tentado manter uma aparência de espiritualidade sem nos comprometer com a vontade do Senhor? Que o exemplo de Jeremias nos encoraje a sermos fiéis até o fim, ainda que sejamos lançados na cisterna ou silenciados pelas autoridades humanas. Porque aqueles que permanecem na palavra, permanecem na verdade, e serão sustentados, protegidos e honrados por Deus. Ao término da conversa entre Jeremias e o rei Zedequias, o profeta retorna ao pátio da guarda, onde permanece até o dia em que Jerusalém finalmente é tomada pelos babilônios. A brevidade dessa informação no texto bíblico contrasta com o peso espiritual e simbólico que ela carrega. Jeremias, o homem que foi desprezado, lançado em uma cisterna, rejeitado pelos líderes e ignorado pelo próprio rei, continua em silêncio, aguardando o cumprimento da palavra que lhe foi confiada pelo Senhor. Ele não se rebela, não foge, não abandona seu posto. Ele permanece. E sua permanência é um testemunho eloquente de fidelidade. Esse silêncio de Jeremias no pátio da guarda representa mais do que resignação.
representa a confiança absoluta na soberania de Deus. O profeta sabia que a palavra do Senhor jamais falha. Ele não precisava de justificativas humanas, nem de defesa pública. Sua segurança estava firmada na convicção de que Deus, no tempo certo, confirmaria tudo o que havia revelado. Essa é uma das marcas mais profundas dos verdadeiros servos de Deus, a disposição de esperar, com paciência, até que o Senhor cumpra o que prometeu, mesmo quando o mundo os esquece ou os despreza. Enquanto Jeremias aguarda, Zedequias continua sem ação. O rei havia recebido do profeta a última oportunidade de obediência e livramento, mas escolheu permanecer em silêncio, temendo mais os homens do que ao Senhor. Sua omissão torna-se um testemunho contra si mesmo. O tempo avança, a cidade se aproxima de seu colapso e nenhuma mudança é tomada em favor da obediência à palavra de Deus. A indecisão do rei se transforma em condenação. A graça foi oferecida, mas rejeitada. O livramento foi anunciado, mas desprezado. A presença de Jeremias no pátio da guarda também serve de sinal ao povo. Muitos sabiam quem ele era, e o fato de que ele ainda estava ali, após tudo o que havia passado, era por si só uma evidência de que Deus continuava sustentando o seu servo. A fidelidade de Jeremias se torna um farol em meio à escuridão de uma cidade prestes a cair. Em um tempo em que os falsos profetas desapareceram, quando as promessas enganosas de segurança haviam se esvaziado, o profeta que foi calado, humilhado e escondido permanece de pé, ainda preso, mas espiritualmente livre. A fidelidade do Senhor é revelada até mesmo nos detalhes. Jeremias não morre de fome, não é executado, não é entregue aos príncipes que desejavam sua morte. Deus usa diferentes instrumentos, desde o servo estrangeiro Ebed-Meleque até mesmo o rei vacilante, para preservar a vida do profeta. Isso nos ensina que, por mais que o mundo se levante contra a verdade, Deus continua a guardar os que lhe pertencem. Nenhuma autoridade humana pode impedir o propósito divino, e nenhum plano do inimigo pode frustrar a missão que o Senhor confiou aos seus servos. Neste ponto da narrativa, o silêncio de Jeremias também reflete o fim das oportunidades. Ele já havia falado tudo o que precisava ser dito. A palavra havia sido anunciada com clareza. Agora era tempo de aguardar o cumprimento. Esse padrão é recorrente nas Escrituras. Há um tempo para anunciar e há um tempo para aguardar. Jeremias não buscou novos discursos, não inventou esperanças, não apelou para o emocionalismo. Ele simplesmente se calou, porque sabia que a palavra de Deus fala por si mesma e que a fidelidade é demonstrada não apenas ao proclamar, mas também ao confiar. A permanência de Jeremias até o dia da queda de Jerusalém é também uma mensagem de consolo para os fiéis. Mesmo quando a cidade ruía, mesmo quando a destruição se aproximava, o Senhor mantinha seu servo em pé. Isso nos lembra que a fidelidade de Deus é constante, mesmo em tempos de juízo. O povo havia falhado, os líderes haviam rejeitado a verdade, a cidade estava prestes a cair, mas Deus ainda estava com Jeremias. Essa verdade é poderosa. Mesmo quando tudo ao nosso redor se desfaz, se permanecermos em obediência, o Senhor nos sustentará. O capítulo se encerra com uma tensão não resolvida. Zedequias ainda não tomou uma decisão firme. Jeremias permanece como testemunha viva da palavra, e a cidade está à beira da ruína. O julgamento se aproxima. Mas, até o fim, Deus preserva os seus. Jeremias está pronto. Ele não teme o que virá, pois já se colocou completamente nas mãos de Deus. Ele é exemplo de coragem mansa, firmeza silenciosa, fé inabalável. Seu testemunho não está em grandes atos públicos, mas em sua perseverança diante da rejeição. Neste cenário de trevas e resistência, a luz da fidelidade de Deus brilha por meio da vida de um homem que ousou crer, pregar e esperar. Jeremias não é apenas um profeta. É um espelho para todo aquele que deseja servir a Deus com integridade, mesmo quando ninguém mais parece disposto a ouvir. Ao encerrarmos nosso estudo do capítulo 38 do livro do profeta Jeremias, somos profundamente impactados pela firmeza silenciosa de um homem que, mesmo afundado na lama da rejeição humana, permaneceu erguido no centro da vontade de Deus. Jeremias não buscou glória nem reconhecimento. Ele apenas permaneceu fiel.
E isso bastou para que sua vida se tornasse testemunho eterno de coragem, verdade e confiança absoluta na soberania do Senhor. Vemos neste capítulo um contraste doloroso e revelador. De um lado, os príncipes que odeiam a palavra e buscam calar a voz profética. De outro, um servo estrangeiro, sem qualquer prestígio entre os poderosos, mas com um coração justo, que se levanta em defesa do homem de Deus. No centro da narrativa está Zedequias, o rei vacilante, dividido entre o temor dos homens e a reverência superficial pela palavra. Sua incapacidade de tomar decisões espiritualmente corretas acaba por selar o destino de Jerusalém. Jeremias, contudo, permanece como coluna inabalável. Ele fala com clareza, repreende com coragem, exorta com compaixão e aguarda com fé o cumprimento de tudo quanto Deus havia dito. Quando ameaçado, ele permanece. Quando silenciado, ele confia. Quando interrogado, ele não negocia a verdade. Sua vida é uma convocação à integridade. Ele nos ensina que a fidelidade a Deus é suficiente, mesmo que venha acompanhada de rejeição, isolamento ou sofrimento. Porque quem permanece com o Senhor permanece de pé, mesmo em tempos de colapso. Este capítulo nos desafia a refletir sobre nossa própria postura diante da palavra de Deus. Temos respondido com fé e obediência, como Jeremias e Ebed-Meleque? Ou temos hesitado e nos escondido como Zedequias, ouvindo a verdade em segredo, mas vivendo em função do medo? O Senhor continua falando, continua levantando profetas, continua estendendo sua mão, mas a decisão é nossa. Ou ouvimos e vivemos, ou resistimos e colhemos as consequências da desobediência. Que o Espírito Santo nos conceda a mesma ousadia de Jeremias e a sensibilidade de Ebed-Meleque. Que sejamos encontrados fiéis, ainda que as circunstâncias sejam adversas, ainda que sejamos minoria, ainda que sejamos perseguidos, porque maior é aquele que nos sustenta do que todo o poder deste mundo, e a sua palavra, ainda que lançada no fundo de uma cisterna, jamais será vencida. Agora, convido você para um breve momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças pela vida de cada pessoa que participou deste estudo. Te louvamos por tua palavra, que permanece firme mesmo quando o mundo a rejeita. Agradecemos pelo exemplo de Jeremias, que nos ensina o valor da obediência, da coragem e da fé. Pedimos que o teu Espírito Santo continue a nos ensinar, a nos fortalecer e a nos capacitar a viver com fidelidade, mesmo em tempos difíceis. Que jamais venhamos a temer os homens mais do que ao Senhor e que sejamos em todo o tempo testemunhas da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 38 de Jeremias. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 39. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor, a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.